Olá, psicanalista clínico Iraciel Fernandes, saúde para você aqui. Mais um videozinho buscando ajudar o próximo a viver bem. Ainda falando sobre cocriação, quer dizer, manifestando meus desejos de criar uma realidade onde eu possa viver bem. Ressignificar histórias passadas, principalmente as traumáticas. Como eu falei no vídeo anterior, a pessoa pode pensar e falar sobre a situação que causou o trauma, mesmo com pessoas normais ou com um profissional, que também é uma pessoa normal, só que estudou para ajudar outros a voltar a viver bem. Em qualquer uma das situações, além de apresentar a situação que causou aquele impacto negativo, também deve ser apresentada outras possibilidades para reagir lá naquela situação. Hoje eu vou um pouco mais além, ainda dica de milhões, veja só. Além de pensar e falar sobre as possibilidades de reagir diferente para que eu não fique impactado de forma negativa lá naquela situação passada, eu também vou pegar uma agenda, uma caneta e vou escrever essas possibilidades novas. Eu vou reagir assim, eu também poderia agir desta outra forma, eu poderia fazer assim, e aí eu vou escrever novas possibilidades para reagir lá naquela situação. É como se eu estivesse conversando com a própria pessoa, eu conversando comigo lá na infância, eu Iraciel pequenininho, e agora eu Iraciel adulto, com uma nova forma de ver o mundo, de ouvir o mundo, de sentir o mundo, conversando com o Iraciel pequeno. Então, escrever, certo? Escrever novas possibilidades para reagir diante das situações traumáticas. Então, pensar, falar e agora escrever. Qual é a diferença de só pensar ou falar para escrever? Sim, nós ativamos outras áreas do cérebro e principalmente você faz com que o lado direito e o lado esquerdo do cérebro funcionem de forma simultânea. Quando você pensa, fala e escreve. Isso quer dizer que emoção e razão vão trabalhar juntos. Quer dizer que o teu consciente vai ter de forma sutil a possibilidade de influenciar o teu inconsciente. Ainda completando a dica de milhões, veja só. Quais são os horários que você deve lembrar desses detalhes para ser escrito? E para você ficar pensando sobre as novas possibilidades que você poderia ter reagido lá naquela época. Logo que acorda pela manhã. É o momento ideal porque o inconsciente supostamente está mais vulnerável, está mais receptivo, é mais fácil de entrar. 10 minutos após a refeição, também quando a concentração de sangue é maior no estômago, para ajudar na digestão, e o cérebro fica meio lento. Na hora daquele descanso, 10 minutos depois do almoço, é hora de você pensar no que você vai escrever sobre as possibilidades de reagir. E também na hora que for dormir, terminou as tarefas do dia, banhou e tal, resolveu tudo, deitou. Eu vou pensar sobre as novas possibilidades que eu deveria ter usado ou que eu vou usar agora, na hora de reagir diante daquela situação. Alguém disse assim, ei, mas eu deveria ter usado ou vou usar? Sim. A nossa mente, ela é uma linha constante. Todas as informações que nós temos estão armazenadas em lugares diferentes. Tem o consciente, o pré-consciente e o inconsciente. Mas onde 95% estão? 95% das informações estão no inconsciente. E é lá que nós queremos entrar com essa nova forma de ver, ouvir e sentir o mundo. Tá bom? Então, se você conhece alguém que tem um trauma lá e ele não consegue chegar perto de certas cores, ouvir certo som ou sensações que ela começa a passar mal, apresenta para ela essa possibilidade de pensar sobre o problema, de falar sobre ele e de escrever sobre ele, dando novas possibilidades na hora de reagir diante das situações de alto estresse que são as âncoras, os gatilhos que fazem com que a crise apareça, floresça e tente dirigir a vida da pessoa, tá bom? Então veja só, é claro que o profissional vai fazer pontuações nessa sua fala, nesses seus pensamentos, nessa sua escrita, para que isso possa ser assim um pouco mais dinâmico e eficaz, economizando tempo, energia e dinheiro, tá bom? Mas são dicas de milhões. Então faz assim, dá uma força aí compartilhando esse conteúdo, dá um like, aciona o sininho e principalmente vamos compartilhar para que outras pessoas entendam que tem como sim criar uma nova realidade dinâmica,
mais leve e ressignificar o passado através do que eu penso, do que eu falo e do que eu registro como possibilidades de mudança. Vamos lá?